acontece? Eu vejo muitas mães, algumas mães, né? Que eu conheço, que chegam até mim, que elas se sentem inseguras de lidar com as suas crianças. Às vezes por falta de hábito, às vezes por falta de uma rotina, né? Eu falei a importância da rotina para criar valores. E essas mães, gente, elas já chegam totalmente sem controle das suas crianças. Muitas vezes por medo de decepcioná-las, de impor regras e decepcioná-las. E o que eu venho trazer para vocês hoje é o que eu estou aprendendo num livro que chama Hábitos Atômicos. Foi uma recomendação de uma pessoa aí bem conhecida e que realmente faz todo sentido, sabe? Então, se a gente, no livro mesmo fala, se a gente começar 1% de mudança ao dia, né? Todos os dias, em um ano a gente tem 37% de mudança. Então, para as mães aí que estão com dificuldade, gente, em lidar com as situações do dia a dia, às vezes até mesmo, gente, de encarar os filhos, né, de colocar um basta na situação que não tá legal, que não tá indo para frente, né, que você tá vendo seu filho se distanciar de você e não tá sabendo o que faz, porque a tecnologia tá tomando conta, porque outras pessoas estão tomando seu lugar. Então, gente, 1% de diferença ao dia, às vezes pode parecer mínimo, às vezes pode parecer nada, mas é o que vai fazer a mudança na sua vida, tá? Bom dia aí para quem tá entrando, gratidão aí. Então, ó, só explicando, essa tá sendo uma live que eu não fiz script. Eu só coloquei aqui mesmo para expor algo que eu estou aprendendo, que eu acredito que é muito valioso. A gente aprende muito mais quando passa para frente, quando ensina, tá? Que é a questão da rotina e do hábito para as mães que estão tendo dificuldades com as suas crianças, tá? Criança, adolescente, tá, gente? Serve para tudo, para a vida. E aí tem uma frase bacana que o autor do livro fala, que é o seguinte: enquanto meus colegas ficavam acordados até tarde jogando videogame, eu construía bons hábitos de sono, ia para a cama todos os dias mais cedo. Então ele fala que ele fez questão de manter o quarto limpo e arrumado. E aí, trazendo para a nossa reflexão aqui como mãe, gente, olha só. Enquanto tem muitas mães que estão deixando os filhos delas de lado, né, acreditando que Deus uma hora vai ajudar, gente, só que lembrando, Deus ajuda quem faz sua parte, gente. Não adianta nada eu reclamar, eu achar ruim, eu falar que eu tô passando por dificuldades, né? Mas se eu não faço a minha parte, eu preciso fazer a minha parte. Então, nós, enquanto mães, se a gente está vendo que não tá legal o nosso relacionamento com os nossos filhos, está doendo em você, mãe. Então, procura fazer a sua parte. Enquanto tem muitas mães aí que estão deixando seus filhos de lado, acreditando que em um determinado momento isso vai mudar, né? Começa com 1% por dia. Começa fazendo essa diferença, né? Começa fazendo o que esse rapaz aqui fala, né? Que ele fazia questão de manter limpo e arrumado o quarto dele. Então faça questão, mãe, de manter organizada a sua vida, faça questão de manter um relacionamento de união com seus filhos, né? Crie essa rotina, crie esse hábito. Eu já passei em lives, em vídeos meus lá no canal do YouTube, eu falo como que a gente consegue estreitar nossos laços de amor e união com os nossos filhos, como a gente reconhece a linguagem, né, os modos como as nossas crianças elas nos demonstram o seu amor. Então tem como a gente fazer um resgate com isso dos nossos filhos. Então essa fala desse rapaz, e tem mais, gente. E como eu falei, eu não fiz script, mas olha só, um hábito é uma rotina.
ou um comportamento que é realizado regularmente até se tornar automático. Então, se eu quero que o meu filho tenha bons comportamentos, primeiro eu tenho que ser a mãe intencional para dar o exemplo para ele. E eu tenho que fazer, gente, por onde isso acontecer. Não adianta só eu achar que eu vou dar o exemplo e ele vai seguir. Vai pelo exemplo. Mas você também precisa ensinar a sua criança, né? Você todos os dias tem que ter o hábito de acordar, de ter a sua rotina, assim como a sua criança tem na escola. Então você precisa ensinar isso para eles, né? Ele precisa entender, o seu filho precisa entender que a vida é feita de etapas, início, meio e fim. Eu falei isso na minha live, que a gente tem, o nosso organismo, ele tem o ciclo circadiano, que se refere a um dia, ou seja, 24 horas. Então, nessas 24 horas, o nosso organismo, ele tá ali realizando um ciclo. E a nossa vida, a gente também precisa disso. E a gente precisa passar isso para as nossas crianças, os nossos filhos, gente. A gente começa a orientá-los através da rotina, porque a rotina traz segurança, a rotina traz liberdade, a rotina traz entendimento, principalmente entendimento para as nossas crianças. Na escola, eu vejo isso bem nítido na escola. As nossas crianças, elas no início é meio que bagunçado, turbulento, né? Início de ano, supondo. Todo início de ano, principalmente quando é a escola que tem crianças de berçário, né? Grupo 1, grupo de 2 anos. Então, na maioria das vezes, elas chegam lá muito chorosas, gritando, né? Desconhecendo o lugar, mas a escola segue uma rotina. Chega, é acolhida, aí tem as cantigas, aí tem o café da manhã, aí depois vem as atividades pedagógicas ou o lazer mesmo, as brincadeiras, aí vem leitura, aí vem almoço, aí vem a hora de dormir. Então isso é uma rotina, gente. E as crianças, o que eu vejo acontecer nas escolas? Nossa, mas as mães falando, né? O fulano em casa, ele não tem nada disso aqui que eu vejo. Mas por quê? Porque na escola tem rotina, gente. Na escola ele segue aquele ritmo junto com as outras crianças. E para facilitar a nossa vida, gente, a gente precisa de rotina. E para facilitar a vida dos nossos filhos, eles precisam de rotina. Isso é muito importante a gente criar isso no nosso lar, na nossa casa, tá? Eu coloquei uma pesquisa lá nos meus stories perguntando se hoje a sua casa ela é um lar ou ela é um abrigo. Um lar no sentido de que a gente ensina valores, de que tem amor, de que tem aconchego, né? De que tem segurança. E um abrigo é aquele lugar que você é transitório, que você na maioria das vezes não quer ficar lá, né? Porque você não se sente pertencente àquele lugar. Então, a reflexão que eu passo para vocês é essa: será que a sua casa está sendo um lar ou um abrigo? E aí eu te convido, depois dessa live, você ir lá e responder isso no meu feed, para eu ter uma noção de como que tá, gente. E não se envergonhe, mãe, de achar que a sua casa está sendo um abrigo, né? Principalmente agora na pandemia, que a gente está meio que sem lugar dentro de casa, às vezes fica tedioso, às vezes fica chato, mas a gente precisa acordar para essa realidade. Como que está sendo a minha casa? Será que está sendo um lar ou será que está sendo um abrigo, né? E diante disso tudo, qual que é o 1% que eu tenho feito todos os dias para que isso mude, né? E aí tem mais, gente. No livro aqui, eu separei algumas coisas que diz o seguinte, olha só. Procurar por uma pequena margem de melhoria em tudo que você faz. É isso que faz sentido no dia a dia, né? É isso que faz sentido na criação dos nossos filhos.
Se você está se achando incapaz de mudar a situação que você está vivendo hoje com a sua criança, com o seu filho, comece com 1% todos os dias. Comece fazendo essa mudança, mas comece por você, para que você possa entender que esse 1% pode parecer mínimo, mas é o que vai fazer grande diferença. O nome do livro, Maria Ângela, é esse aqui, ó. Hábitos Atômicos. Eu sigo o Érico Rocha. Gente, o Érico Rocha é um cara incrível, né? E ele tá falando, ele falou muito nesse livro, e esse livro, gente, ele é fantástico. Eu tô achando ele fantástico, porque muitas coisas assim que às vezes eu criei como crença na minha vida, eu tô entendendo que tem coisas que precisam mudar, sabe? E o hábito é uma dessas coisas. Tem o seguinte, olha só, o que começa como uma pequena vitória ou um pequeno contratempo se acumula em algo muito maior. É a questão da bola de neve, né, gente? Isso tanto para coisas positivas quanto negativas. Então, tudo aquilo que você vai deixando acumular, por exemplo, um mau relacionamento com seu filho, não tem conversa, não tem diálogo, né? Não tem olho no olho. Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos, o nome do livro. Então, gente, o olho no olho, que a gente fala que é o V0, a velocidade zero. Se não tá tendo isso com a sua criança, gente, com seus filhos, isso tá acumulando, né? E vai virando aquela bola de neve. Da mesma coisa, os hábitos positivos. Bom dia, Raimundo. Bom dia para quem entrou aí, gente. Então, isso tá se acumulando, gente. Vai acumulando tanto coisas positivas quanto negativas, tá? Então, por exemplo, quando você cria a rotina do carinho, da presença, né, do abraço, de passar a mão no cabelo da sua criança, de brincar de boneca com ela, que seja uma vez por semana. Então isso tá se acumulando, está virando aquela bola de neve. Então, se for coisas positivas, você está criando memórias positivas que vai só aumentando com o tempo. Agora, se for coisas negativas, gente, coisas que vocês não estão resolvendo, tá deixando passar, isso também está virando uma bola de neve. Então, o que eu trago para vocês é isso, gente. O que é, né? Quais que são essas pequenas coisas que vocês estão deixando juntar? Então, vamos nos organizar, vamos fazer esse hábito mudar 1% por dia, gente. E vamos lá, tem mais coisas aqui que eu anotei, olha só. Da mesma forma que o dinheiro se multiplica com juros compostos, os efeitos de seus hábitos se multiplicam à medida que você os repete. Tá vendo? Então, se você tá insegura aí com seu filho, a sua filha, né? Você tá sentindo que tá desordenada as coisas em casa, gente, começa com 1%. Começa que isso vai multiplicando dia após dia. Eu falo isso, gente, de referência própria. Quando eu comecei meu desenvolvimento humano, meu desenvolvimento pessoal, eu descobri que eu estava deixando os meus filhos para trás, sabe? E eu tenho um filho hoje de 20 anos de idade. Tô colhendo resultados desse abandono, né? Vamos dizer assim, tô colhendo. Tô fazendo o contrário, tô resgatando isso, tô resgatando, gente. E o resgate é dia após dia, sabe? Então, assim, eu tenho retorno das pessoas que me falam, né, dos meus filhos. Nossa, como seus filhos são educados. Mas isso, gente, é igual eu tô te falando, é 1% todos os dias, né? Nossos filhos, eles são nossos reflexos e a gente precisa criar esses hábitos com eles. A gente precisa fazer esse resgate com eles, né? Porque eles merecem o nosso amor, eles merecem o nosso respeito, eles merecem a nossa presença na vida deles, né? Então,
é esse montinho que vai virar um montão, né? É observar a sua vida agora para que você possa seguir uma rotina para que aquilo se torne um hábito, ou seja, aquilo que é feito automaticamente. Então, se hoje eu crio com os meus filhos, né, que eles dentro da minha casa, dentro do meu lar, eles têm presença, eles têm segurança, eles têm amor, eles têm abraço, eles têm tempo de qualidade, né? Então, e isso é o que eu tô criando, essa rotina, esse lar que eu digo, né? Diariamente eu tô criando isso com eles. Então, a gente precisa fazer essa rotina, essa mudança do 1% que nesse livro fala, tá? Outra coisa, gente, tem aqui o acúmulo, né, dos hábitos positivos e negativos. Depois, quem quiser, eu passo, eu tiro até uma foto aqui. Mas vamos caminhar para uma parte aqui que eu acredito que é muito importante, que foi uma parte que me caiu uma fichona. Ele conta a história ele fala sobre um cubo de gelo que está no ambiente, né? E que tá lá 25 graus e o cubo de gelo tá em cima da mesa e ele tá normal. 25, 26 graus, 27, 28, 29, 30. Quando chega no 32, o cubo de gelo começa a derreter. Ou seja, por 1 grau de 31 para 32, essa fase do sólido para o líquido começou a acontecer. E isso é 1%, gente. E ele fala o seguinte: momentos revolucionários são muitas vezes o resultado de várias ações. Vou repetir. Momentos revolucionários são muitas vezes o resultado de várias ações anteriores que criam o potencial necessário para desencadear uma grande mudança. Olha só. E é isso que eu venho falar para vocês, essa questão da rotina, gente. Mudar hábitos. Então aqui fica bem claro. Momentos revolucionários são muitas vezes, gente, resultado de várias pequenas ações anteriores. Então, gente, comece hoje para que você venha colher frutos disso daqui 1 mês, 2 meses, 1 semana. Então, como seria hoje se você tivesse começado há 1 mês atrás, há 1 ano atrás? Né? Como seria hoje? Como seria seu relacionamento com seu filho hoje? Se você tivesse começado novos hábitos, uma nova rotina na sua casa, um novo comportamento, há 1 mês atrás, há 1 ano atrás, há 6 meses atrás. Então eu te convido a você iniciar esse processo de mudança de hábito, de rotina, a partir de hoje. E depois compartilha comigo, gente, como é fazer essa mudança diária? Como é colher os frutos disso? Porque igual eu falei, gente, 1%, ele pode ser mínimo, mas quando você habitua a fazer ele todos os dias, ele é o que traz a grande e revolucionária mudança na sua vida, na vida dos seus filhos. Né? Então, lembre-se sempre, talvez, se você não começar hoje, você pode se arrepender daqui a um tempo de não ter começado hoje. Então, eu acredito que se você está assistindo essa live, se você vai ver essa live depois, não é à toa. Tudo tem um propósito, né? Não é por acaso que as coisas acontecem. Então, por que será que você, da mesma forma que eu tive eu digo que foi um chamado, que eu venho há dias, né, com essa intenção de fazer uma live de manhã, e que eu quero colocar ela como uma rotina na minha vida, né? Da mesma forma, você chegou a esse vídeo por algum motivo. Então, o meu convite para você é esse. Comece o seu 1% de mudança na sua rotina com seus filhos hoje.
Comece a fazer essa mudança. Tem vários vídeos, gente, que eu lanço lá no meu feed, no meu canal do YouTube, no meu grupo de Telegram, gente. O Telegram para mães é um grupo tão bom, é um grupo tão fortalecedor, né? Todos os dias eu mando áudios, mando mensagens, mando vídeos lá, a gente compartilha, eu compartilho com as mães muitas ideias, sabe? Nossa Senhora, gente. Muitas informações. Mas vamos lá, que eu quero mostrar algo para vocês que para mim foi um alavancar na minha vida. Porque muitas vezes eu começava as coisas, né? Eu botava uma meta, assim eu aprendi, tá, gente? E eu tinha isso como uma verdade absoluta, tá? Agora vocês vão entender por que às vezes muitas coisas que vocês começam a fazer, vocês até terminam, mas e acontece isso com muita gente. Você começa a fazer algo, você muda o seu ritmo e aí chega no final, quando você conquista aquilo que você queria, você volta aos mesmos hábitos antigos. Isso acontece comigo, tá? E isso acontece com várias pessoas. Por quê, gente? Eu fiquei até assustada, eu ainda achei que eu estava lendo errado, tá? Mas não é. Ele diz o seguinte, que a meta, gente, ela, olha só, ele fala que a meta, deixa eu ver a frase que ele fala sobre a meta. Aqui. A meta, gente, ela muda a sua vida por um momento. A gente hoje fala muito sobre meta para isso, meta para aquilo, meta para emagrecer, meta para ser bem-sucedida, meta para, sabe? Eu sou assim também. Eu me via muito assim, meta, e eu sou muito de iniciar uma meta e terminar ela, e até o fim, não parar no meio do caminho. Então, a meta, gente, ela muda um momento. Porque a meta, ela exige de você uma mudança comportamental, né? E aí, o que acontece? Quando você atinge o seu objetivo, é onde você, como se diz, você, tipo, nossa, eu corri, né? O atleta correu, venceu a maratona. E quando ele vence a maratona, o que acontece? Aí ele volta depois, às vezes, ele não cria aquela consistência de todo dia correr igual ele estava correndo para vencer a maratona. Ele, como se diz, ele relaxa. Ele meio que volta ao seu hábito anterior. Mas por quê, gente? Porque ele não tem um sistema de hábitos, que é um sistema que a gente desenvolve conscientemente, é o que fala aqui no livro, sabe? Então, a gente precisa mudar o sistema. Porque senão, se a gente viver só de meta, né? A gente bate uma meta, termina uma meta, a gente precisa de outra meta para a gente poder se motivar. Quando muda o sistema como a gente age, a maneira como a gente age, independente se a gente tem meta ou não, a Maria Ângela está falando, ele relaxa? Ele relaxa. E aí aqui fala disso, né? Independente se a gente tem meta ou não, quando a gente cria um sistema de mudança de hábito, que é 1% que ele fala de mudança por dia, um 1%, gente, consciente, tá? Então, esse 1% consciente é a mudança do seu sistema. Percebe? Maria Ângela, é alguma coisa que você não entendeu? Ou eu falei de uma maneira que não deu a entender, que você colocou ele relaxa? Nossa, Leandra. Mas voltando lá à questão da meta, né? Essa questão da meta é isso mesmo. Então, assim, pra mim fez sentido, tá, gente? Às vezes pode não fazer sentido pra vocês, mas o que ele fala... Ai, que legal, Maria Ângela!
O que ele fala aqui, Mariângela, quando eu li essa parte das metas, muita ficha caiu para mim, porque eu, principalmente no desenvolvimento humano, eu ligava muito assim, nossa, eu tenho que pôr meta na minha vida, eu tenho que pôr meta porque eu tenho que, né, começar a iniciar, início, meio e fim. Então, eu pensava muito nisso, eu tenho que pôr meta e tenho que encerrar essa meta. E estava acontecendo muito isso comigo. A hora que eu terminava uma meta, aquilo que eu tinha me proposto, aí às vezes me via até um vazio, tipo assim, e agora? O que eu vou fazer? Percebe? E aí esse cara, gente, desse livro, o autor desse livro, ele vem falar pra gente exatamente isso. Gente, a gente precisa mudar o sistema, o 1% todo dia, porque é isso que vai fazer sentido na nossa vida, independente se você tem meta ou não. Se você tem meta, isso vai favorecer, porque você já vai estar no ritmo da mudança, no ciclo da mudança, percebe? Então, assim, o que a gente precisa mudar é o nosso sistema. A mudança, ela precisa ser vir de dentro para fora. Independente se você tem meta ou não, se você mudar 1%, daqui a um ano você vai ser 37%, acho que é esse valor mesmo, diferente. E aí você pensa esse 37%, essa constância daqui 2 anos, daqui 3 anos, olha a pessoa diferente que você vai se tornar daqui um ano, daqui 2 anos. Pensa e olha o impacto que você vai gerar nos seus filhos, na sua família, nas pessoas que você convive. Entende? E ele deixa tão claro aqui no livro que ele fala assim que em momentos que muitos riram dele, que acharam que o que ele estava fazendo era tão mínimo, sabe? Tipo um grão de areia, que não ia fazer diferença nenhuma, e o cara se tornou o cara. Tanto é que ele escreveu esse livro porque ele é conhecido como o cara dos hábitos, né? Então, assim, eu tô no início, gente, mas é porque foi tão impactante isso para mim que eu queria passar isso para vocês. Então, assim, até onde eu li, ó, tem mais coisas aqui. Não se trata... Tá fazendo sentido para vocês, gente, o que eu tô falando? Fala para mim. Olha só, não se trata de uma única realização, mas sim de um ciclo de refinamento e melhoria contínua. Em última análise, é o seu compromisso com o processo que determinará o seu progresso. Gente, isso aqui para mim, isso eu tô só no início do livro, hein, gente? Eu vou repetir essa frase. Não se trata de uma única realização, o 1% por dia, mas sim de um ciclo de refinamento e melhoria contínua. Em última análise, é o seu compromisso com o processo que determinará o seu progresso. Então, gente, é isso. A gente precisa mudar, enquanto mães, o nosso sistema. 1% todo dia, muda a sua rotina, né? Começa com 1%, gente, 1%. A mãe, vou dar um exemplo, 1%, vai lá todo dia, por exemplo, mexe no cabelo da sua criança. Outro dia vai lá e dá um abraço nela. Outro dia vai lá, pergunta como que ela tá, Gente, entra no mundo da sua criança, sabe? Se você tá vendo que ela tá muito presa a ficar conversando com a coleguinha no celular ou a jogar, porque tem muitas meninas hoje em dia que estão jogando, tá, gente? Não é só menino. Então entra nesse mundo deles. Não é entrar incisivamente, tá, gente? Mas entre aí, que jogo é esse? Com quem que você tá conversando, né? Tá legal? Você tá gostando?
Então entra dessa maneira, né? Seja essa pessoa que vai, como se diz, essa pessoa que vai se aconchegar no ambiente, não aquela pessoa que vai chegar para fazer poeira, sabe? Então assim, vai aos poucos, mãe, criando isso. Se não tá tendo ideia, assiste meus vídeos lá no YouTube, no meu feed, tem muita ideia lá, o que você pode fazer para se aproximar do seu filho, da sua filha, sabe? Então vai fazendo isso todos os dias, gente, cria esse hábito, cria essa rotina, não vai pensando, gente, que Deus vai agir na sua vida se você não der o primeiro passo, sabe? Você precisa dar o primeiro passo, você precisa estar presente para essa mudança, você precisa querer essa mudança na sua vida, porque senão você vai acabar perdendo os seus filhos para o mundo, para a vida, para outras pessoas, né? E o que mãe quer, gente, é ter seus filhos perto, é ter seus filhos felizes, é ter a presença deles e ter a consciência tranquila de que tá tudo bem, de que você tá no caminho certo, você tá fazendo as coisas certas. Então, gente, a reflexão para essa live de hoje que eu trouxe foi essa. Mais marcante a questão das metas, né? A gente precisa de meta? Precisamos sempre, mas a meta ela precisa fazer parte da sua vida e você para mudar os seus hábitos, a sua rotina, né? Você precisa da questão de mudar o sistema, fazer 1% de diferença por dia, tá? Então comece hoje, para que daqui uma semana você já comece a colher isso. E depois compartilha comigo, gente, em mensagens, inbox, né, no privado. Compartilha comigo como que é essa experiência, como que está sendo essa experiência, para que isso, gente, realmente faça sentido na sua vida.